Olá, tudo bem? Bom, gente, hoje nós iremos estudar, os cuidados que devemos ter ao produzir um texto. Então, assim, vocês estão no nono ano, e vocês precisam produzir um texto perfeitamente, respeitando sua estrutura, tudo direitinho. Então, assim, além do que das dicas que eu irei dar para vocês, eu gostaria de estar falando também a questão, dos parágrafos. Atentem-se aos parágrafos, parágrafo da introdução, parágrafo do desenvolvimento, parágrafo da conclusão. É muito importante, e manter, a mesma distância de um parágrafo para o outro. Nós também precisamos saber que todo texto, ele precisa ter uma letra legível. Não podemos usar gírias nem abreviações, não pular linhas, não deixar o texto desalinhado, não rasurar seu texto. Então, assim, vocês estão observando a importância, de sabermos aí produzir um texto? Porque tem toda, sua estrutura, tem várias dicas aí. E eu gostaria de estar lendo para vocês 14 dicas, além, das que eu acabei de falar aqui. A primeira, gente, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Então, de acordo com o tema, proposto, vocês precisam o quê? Organizar as ideias. Saber, o que vocês irão escrever. Precisam estar com as ideias lá, em mente antes de iniciar o texto. Tá? Usar letra legível, foi o que eu falei, Usar letra legível é muito importante, Uma outra irá ler o seu texto, então ela precisa entender o que você escreveu. Então, usar letra legível. O texto tem de ser bem distribuído na folha, usar o espaço, adequadamente. Se você está escrevendo lá em uma linha, vai até o final da linha, a não ser que seja parágrafo. Do contrário, use bem aí o espaço aí, da folha, para que o seu texto não fique desalinhado, tá? Dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Tá? O lugar do título, ele é ali no meio ali da linha. Tem gente que coloca o título lá no início da folha. Geralmente o título, ele é o quê? Ele é no meio ali, tá? Ele é no meio ali da linha, tá ok? Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos, foi o que eu falei. O primeiro parágrafo, você deu um espaço lá. Aí no segundo parágrafo, dá o mesmo espaço. O terceiro parágrafo, eu vou dar o mesmo espaço, dos parágrafos anteriores, para que fiquem, certinhos ali. Tá ok? As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. Foi o que eu acabei de falar, Faça o uso da pontuação. Gente, isso é muito importante, principalmente, quando os alunos, eles fazem a redação a lápis e depois passam a caneta. Aí vão apagar, Aí quando apaga, porque é o certo, quando apaga, aí às vezes você esquece de colocar uma vírgula, você esquece do ponto, você apaga e depois esquece de colocar lá, os pontos, as vírgulas, os pinguinhos, nos is. Então, cuidado com isso,
tá? Então faça o uso da pontuação, tá? Tem aluno que nem apaga, tem aluno que faz a lápis, passa a caneta e deixa lá. Aí fica um texto, né, difícil do professor ler, né? E acaba o quê? Perdendo ponto, né? Expor as ideias com clareza. Então, gente, faça, né, o seu texto com clareza, tá? Deixe, né, o seu texto bem objetivo, tá ok? É muito importante isso. Cuidado com a repetição de palavras. Substitua-as por outras com o mesmo significado. Então, faça o uso do sinônimo. Então, palavras, né? Evitem a repetição. Né? Um exemplo, aí. Aí o aluno vai lá, começa a escrever aí. Então, assim, evitem, tá? A repetição de palavras. Isso empobrece o seu texto, tá? Faça o uso aí, como diz aqui, de outras palavras com o mesmo significado, tá bom? Atenção, frases longas podem deixar seu texto confuso. Cuidado aí com frases muito longas, tá? Pode deixar o seu texto aí confuso, né? Difícil aí, né? De ser compreendido, tá ok? Apresentar um texto bem caprichado e limpo, isso é muito importante. Às vezes a gente pega um texto que a folha está cheia de rasura, suja ou até mesmo rasgada. Então, gente, o capricho aí, né, é muito importante. Então, apresentar um texto bem caprichado e limpo conta muito aí. Consultar o dicionário quando tiver dúvidas. Mas, professora, e na prova, eu vou poder consultar? Geralmente em prova, em teste, em simulado, nós não consultamos o dicionário, né? Mas assim, durante as nossas aulas, né, do nosso dia a dia, está com dúvida? Procure no dicionário. Tá? Sempre que tiver dúvida, vá, né, procure no dicionário a palavra, né, a grafia correta das palavras. Isso aí enriquece o vocabulário de vocês, tá? Relê o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário, também é muito importante. Você terminou de escrever? Faça a releitura do seu texto. Vê se tá tudo certinho. Vê se você não esqueceu nada, se você não esqueceu um ponto, se você não esqueceu uma vírgula, se você não esqueceu um cedilha, se você não esqueceu um pingo no i. Tudo bem, pessoal? Então, assim, eu apresento, né, alguns cuidados que nós devemos ter ao produzir um texto. É muito importante. E agora, eu gostaria que vocês fizessem para mim uma produção de um parágrafo sobre o que é importante para se conviver bem. Então, assim, eu quero somente um parágrafo, tá? Entre 10 e 15 linhas, sobre o que é importante para se conviver bem. Tudo bem? Então, vamos lá.